Fala concurseiro, professor Gabriel Santos, passando para dar início a mais um Batendo Pós-Edital, com foco aqui na Polícia Penal do Piauí, certo? Então o que a gente vai trabalhar? A gente vai fazer um Batendo Pós-Edital, pessoal, totalmente focado na parte de legislação extravagante, beleza? E essas situações relacionadas a tal legislação extravagante é interessante por quê? Porque veio um edital um tanto extenso, tá? E você tem que começar a entender como é que você monta o planejamento de estudos para essa situação. Então eu vou trazer para você o critério voltado para o planejamento de estudos, tá? Vou trabalhar com vocês a definição de algumas leis, óbvio que não dá para a gente falar de todas, mas vou fazer aquele meu top 5, né? Vou fazer para vocês, na verdade, aquele levantamento das leis mais importantes. Não estou dizendo que são as leis que você somente vai ter que estudar. Exemplo, se eu for falar para vocês, eu fizer aí um top 5, né, de legislações extravagantes, de algumas leis, eu não estou dizendo que é para você ler só aquelas 5 leis. Não, é para você fazer todo o estudo, embora a gente tenha pouco tempo, tá? E como a gente tem esse período de tempo bem mais reduzido, é óbvio que a gente precisa ter uma estratégia melhor. É óbvio que eu preciso entender melhor a situação, tá? Então, para quem não me conhece, me chamo Gabriel Santos, vou te ajudar aqui a conseguir, de uma forma bem eficiente, montar um bom planejamento de estudos para vocês, tá? Eu sei o que você está passando, eu sei como é essa ansiedade de edital aberto, tá? Eu sei como é difícil essa situação de que a pessoa vai ter que abdicar de algumas coisas durante algumas quantidades de dias, né? Durante alguns dias, digamos assim, certo? Eu sei como é complicado você perder noite de sono, você perder final de semana de lazer, eu sei. Mas você tem que montar uma estratégia boa e é para isso que eu tô aqui, tá? É para isso que eu tô aqui para te ajudar em relação a isso. Perfeito? Então, o foco aqui vai ser demonstrar o que veio no edital relacionado à legislação extravagante, tentar montar uma estratégia aqui e eu dar dicas para vocês em relação às principais leis. Perfeito? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender. Vocês vão fazer um concurso de polícia penal, certo? Vocês vão fazer um concurso de polícia penal. E como a gente tem aí uma grande quantidade, uma gama de informações referentes aí, né, às legislações extravagantes, a gente precisa entender como é que a gente vai montar essa estratégia. Então pegue papel e caneta, que eu vou te ajudar aqui nessa figura, certo? Pegue papel e caneta aí. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês, para ficar perfeito aqui, a situação relacionada ao nosso PPT. Agora, vem comigo aqui para a gente fazer o nosso Batendo Pós-Edital, tá? Polícia Penal do Piauí, Batendo Pós-Edital PPPI. O foco aqui, ó, o foco aqui é na tal legislação. Olha isso. O foco aqui é na tal legislação extravagante. Extravagante. Perfeito? Então vamos lá, ó. Legislação extravagante. 2 pontos que a gente vai ter que identificar. Aqui o foco é na nossa PPPI. 2 coisas que a gente vai ter que identificar. Qual é o foco, quais são as leis mais importantes e qual é a banca, tá? Para a gente entender primeiramente as características dessa banca. Perfeito? Então vamos lá, ó. Primeiro ponto, a gente tem que entender que a nossa banca é a NUCEP. Vamos com calma, tá? Ó, vamos com calma. Isso aqui você precisa saber. A nossa banca é a NUCEP. Professor, mas isso daí eu não precisava do senhor me contando, não. Eu já sei, né, qual é a minha banca. Perfeito. Que bom que você sabe qual é a sua banca. Mas existe uma situação que você tem que conhecer, que é as características dessa banca. Tá, ó. As características dessa banca. Características. Certo, ó. A NUCEP, pessoal, ela tem uma característica primordial que é até interessante da gente entender, porque ela mistura tanto o texto legal
tá? Ela é uma banca muito introdutória, muito conceitual, então ela tanto gosta do texto de lei seco, que aí a gente está falando de legislação extravagante, é óbvio que você precisa entender a situação, tá? Então ela tanto traz aí a figura, né, desse texto de lei seco, dessa leitura de texto de lei seca, tá? Como ela é uma banca muito conceitual introdutória, ela gosta da parte administrativa, das leis, tá? Ela gosta de trabalhar, aí eu já acho um pouquinho de covardia, né? De copiar, realmente colar uma situação, trocar uma ou duas palavrinhas, tá? Então você tem que estar com a sua leitura de texto de lei bem apurado, certo? Vamos lá, ó, vamos por partes. Ela é uma banca conceitual e introdutória. Ela é uma banca conceitual e introdutória. Só que ela tem uma característica que eu acho interessantíssima, tá? E a característica é essa que eu vou falar agora, ó. A NUCEP, ela sempre gosta de trabalhar, e se você observar os editais, tem assim, ó, jurisprudências e suas alterações, ou situações voltadas ali para as jurisprudências mais recentes, tá? Relacionadas a algum tema, tá? Como, por exemplo, eu vou trazer para você aqui um exemplo, eu tô com o edital aberto aqui, e é muito interessante isso daqui, ó. Tá? Eu trago para vocês o exemplo relacionado às noções de direito processual penal, que traz elencado todos os temas, tá? Todos os tópicos de direito processual penal, e lá no final traz assim, ó, jurisprudência dos tribunais superiores. O que ela está querendo dizer? Que independente da situação, ela vai cobrar também, ela pode, se ela quiser, cobrar a jurisprudência. Então, uma das características principais dela é isso, ela traz no edital, mas ela nem foca tanto na jurisprudência, mas ela mescla. Tá? Ela gosta de mesclar a lei seca, tá? Aquela lei seca, o texto de lei copiado e colado, tá? Mais a figura voltada para aquela característica de jurisprudência. Então, o que ela traz, professor? Outra característica dela, vamos lá, ela faz a junção do texto de lei, tá? Aquela leitura da lei seca, mas, olha isso, ó, ela traz aquela situação da lei seca mais jurisprudência. Perfeito? Então ela trabalha aí nessas duas figuras. Ela traz essas duas situações, tá? Essas duas características. Perfeitinho? Então guarda essas figuras aí, porque a banca ela vai tentar te confundir, certo? Então mais uma característica. Ela gosta de mesclar, tá? O texto de lei, a lei seca, tá? Ela copia e cola, trocando duas palavrinhas juntamente com a jurisprudência. Perfeito? Outro ponto. Ultimamente, tá, ó. Ultimamente, ela está utilizando-se de situações hipotéticas. Situações hipotéticas. Perfeito? Então, ultimamente, pessoal, ela já está trabalhando aí uma ideia, né, situações relacionadas a hipóteses, tá? Aquelas situações problemas, aqueles casos concretos. Então, é outra coisa que você tem que começar a se ligar, certo? São características aí. Agora, se você for reparar, a NUCEP em si, ela não tem um banco de dados de questões gigantescos, não, tá? Ou seja, não tem uma grande quantidade de questões, uma grande gama de questões relacionadas a essa figura. Perfeito? Então, o que a gente trabalha? Ó, eu tenho que entender também quais são as bancas que eu posso me utilizar para trabalhar, olha o que eu estou falando, para trabalhar situações que são parecidas com a NUCEP. Certo? Ó. Então, professor, conte para mim qual é aí a situação, quais são as outras bancas que eu posso treinar também focado na NUCEP. Outras bancas com estilos similares. Outras bancas com estilos similares.
Perfeito? Com estilos parecidos, tá? Outras bancas aí com estilos parecidos, com estilos similares. Eu posso citar para vocês aqui, tá? Bancas relacionadas a níveis, certo? Primeiro você vai começar com alguns estilos de banca, depois você vai subindo o nível, tá? Vamos lá, ó. Eu posso colocar aqui para você como uma ideia importante, tá? Como uma situação importante, a banca, vou trazer aqui, vou separar por níveis, tá? Olha isso, eu vou separar por níveis. Primeiro nível, ou seja, você vai começar treinando por essas bancas, com essas bancas aqui. Primeiro nível, tá? E depois bancas com nível mais alto. Certo? Ó, primeiro começa treinando com essas que eu vou falar, depois bancas com níveis mais altos, tá? Professor, começa treinando com qual? Poxa, com a própria banca. Certo? Ó, com a própria banca. Começa por ela, ó, no CEP. Perfeito, professor? Beleza. Comecei por ela. Show. Gostei da estratégia, mas acabou as questões. Vou para onde? A gente tem a FCC e a gente tem o Instituto OCP. A OCP. Perfeito? Claro, por que não? Nós temos também a própria Banca Idecam, tá? Dá para a gente tirar um bom proveito em relação a essas bancas. Então vamos lá. Ó. Eu posso treinar tranquilamente em cima de questões dessas bancas. Por quê? Porque existem estilos, né, bem parecidos em relação a elas. Agora existe outro detalhe, tá? Não tenho só essas bancas. Tá? Eu tenho bancas de um nível mais alto. Por exemplo, não existe banca melhor para eu treinar caso concreto, situação hipotética, do que a própria Idecam. Tá? Você já vai estar treinando já nas bancas de primeiro nível aí. Tá? Mas a gente tem a banca das bancas dos casos concretos, né? E a gente tem a famosa Sebrasp, a CESP. Então a banca CESP, tá? Ó, Sebrasp, tá? É uma excelente banca para treino também, perfeito? Assim como os critérios voltados aí, ó, para a VUNESP. Outra banca que dá para você treinar tranquilamente, tá? Mais uma banca que dá para você treinar aí tranquilamente. Show? Professor suave. O que mais que eu tenho que entender? Depois que eu entendi as características dessas bancas e o que eu tenho que saber, eu preciso focar nas matérias. Eu tenho que saber quais são os tópicos, tá? O que foi trazido e quais são os mais importantes para mim em relação a essas bancas, tá? Então a gente vai focar relacionando ao critério de... É um direito penal, tá, pessoal? Se você for reparar, a legislação extravagante é um direito penal. Só que é um direito penal extravagante. É o extra, é aquilo que está fora do Código Penal, mas que eu também considero como crime, tá? São leis esparsas ao Código Penal, tá? Então você tem que conhecer quais são os mais importantes relacionados a isso. Perfeito? O que a banca vai fazer? Ela vai tentar trocar tudo para você, tá? Eu não posso deixar isso acontecer. Então vem comigo aqui para a gente trabalhar a ideia relacionada a essa figura, começando aqui com o nosso direito penal especial. E óbvio, você tem que primeiro identificar o que é o seu concurso, qual é o seu concurso. E o nosso concurso é PPPI. Logo, você vai fazer um concurso voltado para a área policial, para a carreira policial, certo? E com foco em penitenciária, tá? Com foco na legislação penitenciária, sem sombra de dúvidas, tá? A gente vai precisar da lei de execução penal. Então vamos com calma. Primeiro eu tenho que entender quais são as leis que eu tenho dentro do meu edital. Vou separar para vocês todas as leis que a gente vai ter dentro do edital, certo? Ó. Tópicos do edital. Aqui o nosso foco é basicamente nas leis extravagantes.
tá? Ó, tópicos do edital. O nosso foco aqui vai ser nas leis extravagantes. Professor, quais leis extravagantes vieram no meu edital? Primeiro, você tem que entender que eu tenho basicamente em relação a leis 15 tópicos, mais algumas resoluções, tá? Então, bora lá, ó. A gente tem... Vou trabalhar com você. Olha as leis, ó. A gente tem a lei de abuso de autoridade, abuso de autoridade. Perfeito? Até aqui a gente tem. Vamos lá, ó. Para vocês irem conhecendo o edital de vocês, a gente tem a LEP, que é a nossa Lei de Execução Penal. Certo? A gente tem, vamos lá, ó, vamos conhecendo o edital. Depois a gente monta uma estratégia, tá? A gente tem aqui a 7716, que é a lei de preconceito, a lei de racismo, né? Ó. Lei de preconceito. Olha como veio muito extenso essa ideia aqui de legislação extravagante, esse edital de legislação extravagante. Olha o tamanho do edital. Pega o bizu, ó. Além da lei de preconceito, a gente tem a lei de prisão temporária, que é mais uma parte voltada para o processo penal, tá? Porém, veio dentro da legislação extravagante. Alguns editais traziam a lei temporária, né? Algumas legislações extravagantes dentro de processo e vice-versa. Leis do processo dentro das extravagantes, tá? Lei de prisão temporária também, certo? Ó. Lei de prisão temporária também, ó. Prisão temporária, perfeito? A gente tem a lei dos crimes hediondos, outra extravagante que a gente trabalha também, ó. Lei dos crimes hediondos, perfeito, professor? Que mais? Além de tudo, né? A gente vai ter aí a figura voltada para o Estatuto do Idoso. Não é muito comum a banca cobrar, mas importante que a gente saiba, tá? Ó. Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. Que mais? Outra extravagante. Opa, vamos lá. Outra extravagante. Olha isso, ó, vamos conhecendo o nosso edital. Outra extravagante, além do Estatuto do Idoso, a gente tem o nosso Estatuto do Desarmamento. Outra lei importantíssima. Vou fazer o top 5 para vocês, tá? Para vocês saberem quais são as leis mais importantes que você tem que estudar, tá? Aquela que você não pode ir para a sua prova sem saber, certo? Estatuto do Desarmamento. Desarmamento. Perfeito, professor? O que mais? A gente tem também. Olha isso, vou colocar logo os tópicos, né? 8, 9, 10, 11, vamos lá. Olha as outras leis, ó. Depois do Estatuto de Desarmamento, a gente pode colocar ali a nossa famosa Lei Maria da Penha. Aqui não cai não, despenca, viu? Lei Maria da Penha. Essa lei aqui, ela despenca em prova, tá? Ela despenca em prova. Que mais, professor? Depois da Lei Maria da Penha, a gente tem aí, né, como a nossa lei de tortura, tá? Não podemos esquecer da lei de tortura. Falando em relação à lei de tortura, pessoal, é importante que a gente aponte para vocês aquilo que vai ser a atividade fim, tá? Vamos lá. Um policial penal, né, atuando ali nas situações relacionadas ao estabelecimento prisional, relações internas, por exemplo, se ele torturar um detento, sei lá, que estava sob sua guarda, pode ser um tipo específico de tortura. Olha a importância que é isso daqui, né? Então vamos com calma, vou falar sobre isso também, tá? Vou falar sobre isso também. O que mais, professor? A gente tem também, além dessas situações, a ideia voltada ali, né, para nossa lei, né, para ficar bem claro para você, a nossa lei relacionada
a figura da lei de drogas, tá? Lei de drogas importantíssima também. Lei de drogas, importantíssima, tá? A lei de drogas é importante pra caramba, tá? Sem esquecer também da interceptação telefônica, lei de interceptações telefônicas. Interceptações telefônicas, tá? Olha outro ponto, ó. Olha como é interessante. Outra cara, deixa eu voltar aqui rapidinho só para me te mostrar uma característica da tua banca também, outra característica, que é a tal interdisciplinariedade de matérias, também é uma característica, ó. Multidisciplinariedade de matérias. Multidisciplinariedade de matérias. Fazer aquele misto de informações com situações, né, com temas parecidos, tá? Com temas que eu consigo fazer aquela ligação. Aí o que é interessante de você saber, tá? Vamos lá, ó. Viu que eu falei para você sobre a interceptação telefônica, né? Interceptação telefônica, pessoal, é um tipo de sigilo de comunicação que a banca pode simplesmente pegar aquela parte de inviolabilidade de comunicações do artigo 5º do direito constitucional e misturar com a lei de interceptação telefônica. Pô, interceptação telefônica é uma lei minúscula. Por mais que ela não entre no nosso top 5, é inadmissível que você não leia. Lei de tortura eu só tenho 2 artigos. Por mais que ela não entre no top 5 que eu vou montar agora, né? Eu vou montar para você um top 5 das principais leis para a sua banca, tá? E focado totalmente no seu concurso, na sua banca, isso daqui, tá? Por mais que não entre no top 5, é inadmissível que você vá para a sua prova sem ter lido a lei de tortura. É 2 artigos, tá? Então é por isso que a gente vai trabalhar em cima dessas situações, beleza? Por quê? Porque são importantes. Você já imaginou a banca misturando interceptação telefônica aqui, né, com direito constitucional, beleza? Você tem que entender com o próprio direito penal, então muito cuidado com isso, que as bancas estão se utilizando muito dessa característica de multidisciplinariedade. Perfeito, professor? O que mais que eu tenho aqui? Quais são as outras leis? Vamos lá, ó. Outra lei que a gente trabalha aqui também é a famosa lei de drogas, né? Opa, lei de drogas já falei, né? Já falei da lei de drogas, vamos colocar a lei de identificação criminal. Outra lei, não é muito comum vir questões, mas é outra que dá para dar uma lidazinha de boa, né? Identificação criminal, lei pequena, tal. Beleza? Identificação criminal, professor. O que mais que a gente tem aí, né? A gente tem a lei da igualdade racial, né? O Estatuto da Igualdade Racial. Cuidado para não confundir com a lei de preconceito, tá? Estatuto da Igualdade Racial. Beleza? Ó, a gente tem aí o Estatuto da Igualdade Racial. Igualdade racial. Perfeito. O que mais, professor? A gente tem a famosa lei do crime organizado. Nós temos aí a famosa lei do crime organizado. Crime organizado, a lei de organizações criminosas, né? Organizado, tá? A lei aí de organizações criminosas, a 12.850 de 2013, tá? Sem esquecer, aí aqui, você tem que ter uma atenção gigantesca, tá? Uma atenção gigantesca nessa outra legislação que eu vou trazer para vocês, porque ela está sendo inclusive obrigatória em concursos de carreiras tribunais. E alguns concursos de carreiras policiais também vão ter essa lei de forma obrigatória, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Em termos mais conhecidos, mas é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá? A nossa Lei 13.146 de 2015, certo? Então vamos lá, ó. Aqui é importantíssimo, tá? Essa outra lei aqui é importantíssimo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso aqui você tem que ter uma atenção gigantesca. Aposto em uma questão desta lei na sua prova. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Perfeito? Então aqui a gente tem, né, os nossos tópicos do edital. Poxa, professor, mas eu tenho pouquíssimos dias.
né, para minha prova, veio muito pouco é foda, né? Veio pouquíssimo tempo, né, do edital para a prova. E agora, professor? Agora você tem que montar suas estratégias. E dentre essas estratégias, eu vou montar para você aqui um top 5, beleza? Então vem comigo. Bora trabalhar aqui o nosso top 5, né? O nosso top 5. Vou trazer bem aqui, ó, o nosso top 5. O nosso top 5 de leis, tá? Aí aqui, pessoal, é mais apostas. Vamos lá. Você confia em mim se você quiser, tá? Com a minha experiência, eu vou fazer apostas aqui do que eu considero mais importante em relação, tá, à sua prova nos termos de legislação extravagante, beleza? Então, vou citar aqui 5 leis que, se fosse eu, daria uma atenção gigantesca para a sua prova. Perfeito? Vamos fazer o nosso top 5 em relação à legislação extravagante. Perfeito, professor? O senhor está inventando isso, né? Por que o senhor está falando exatamente dessas leis, né? Por que tem que ser relacionada a esse do top 5? Porque, pessoal, a gente faz para vocês uma pesquisa, tá? E dessa pesquisa, a gente monta o nosso ranking, beleza? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, olha isso, ó. Terceiro, opa, vamos voltar, terceiro lugar, quarto lugar e quinto lugar. Olha o nosso top 5 aí, tá? Vou fazer para vocês aqui o ranking das principais leis, tá? E se fosse eu que fosse fazer esse concurso, eu estaria estudando essas leis. Perfeito? Vem comigo agora e vamos montar aí o nosso ranking. Bora montar aí o nosso ranking. Perfeito? Professor, com foco na banca, tá? Com foco na NUCEP, com foco aí, né, nessa situação voltado para minha carreira policial, né, para o concurso da PPPI, que é o que a gente está querendo trabalhar aqui, né? O que o senhor me aconselha a estudar? Pegue papel e caneta e monte seu top 5, tá? Repito, tá, pessoal? Vou até voltar para mim aqui, ó. Repito, tá? Isso daqui eu não tô querendo dizer para você que é para você estudar só isso aí, não. Tá? Você é para mim estudar só isso? Não, não tô dizendo isso. Tô dizendo que é para você ter mais atenção nessas leis. As outras leis você tem que estudar também. Perfeito, professor? E qual seria as leis aí, professor? Conte para mim. Conto sim. Em termos de legislação extravagante, pessoal, acho que vocês estão notando que a minha voz está um pouquinho ruim ainda, né? Porque eu tô me recuperando ainda de uma gripe, né? Por isso que a gente tá indo bem tranquilo hoje, né? Eu não tô forçando tanto a voz, exatamente por conta disso, para não ficar sem voz, tá? Então, perdão pelo pigarro, né? Já me adianto caso eu tussa aqui, né? Para ajeitar a voz um pouquinho. Já peço desculpa para vocês, tá? Mas eu não poderia deixar de estar aqui com vocês, principalmente uma coisa tão importante como essa, que é a organização de estudo. Na minha opinião, a organização de estudo, ela vai te ajudar muito mais do que você saber todo o conteúdo. Você ser uma pessoa organizada, na maioria das vezes, vai te deixar em vantagem. É isso que eu quero colocar na sua mente, tá? Você tem que se planejar. Planejamento é tudo. Perfeito? É por isso que eu não poderia deixar vocês na mão em relação a um batendo pois edital como esse, tá? Principalmente com um edital que veio, né, com poucos dias para a sua prova. Então, bora lá, ó. Em termos de relevância, pessoal, se eu fosse estudar, eu estudaria, em primeiro lugar, a Lei de Execução Penal,
Penal, certo? Sem sombra de dúvidas. Você está fazendo um concurso voltado para a área da Polícia Penal. É lógico que você precisa conhecer a Lei de Execução Penal, tá? Professor, o que mais? Outro ponto, outra lei. Tá caindo pra caramba ultimamente, lei de abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Autoridade. Beleza? A gente tem também lei de armas. Perfeito? Ou seja, o nosso Estatuto do Desarmamento. Estatuto do Desarmamento. Desarmamento. Professor, quem que o senhor colocaria aí em quarto lugar, né? Outra lei que é para a gente estudar também. Lei de tóxicos, tá? A lei de drogas. Lei de drogas. Perfeito? Em quarto lugar, sem sombra de dúvidas, lei de drogas. Professor, outra lei aí para mim, professor. Fale para mim. Falo. Eu arrisco falar para você da famosa lei de tortura. E chamo sua atenção que, embora seja um top 5, te aconselho, fora essas 5 leis aqui, você estudar. Opa, vamos melhorar isso aqui, tá? Vamos melhorar isso aqui. Em quinto lugar, deixa eu colocar logo uma lei que está caindo pra caramba e está sendo obrigatória em vários concursos. Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Aí vamos lá, ó. Existem leis que são inadmissíveis, que você não leia, como interceptação telefônica e tortura. Por quê? Porque são leis minúsculas. Outra, hediondos, tá? Se eu estivesse fazendo esse concurso, eu focaria nessas 5 leis como prioridade, não são só elas que eu iria estudar, tá? Mas eu focaria nessas 5 leis como prioridade, beleza? E depois eu focaria aí na leitura das outras menores, né? Das outras leis menores. Interceptação telefônica é minúsculo lá para ler. Tortura nem se fala, 2 artigos só. Tá? Inadmissível que você não leia, tá? Crimes hediondos também. É só aquela leitura ali, aquela decoreba que você tem que fazer. Então, eu focaria nessa estratégia, perfeito? Professor, tô com tempo e eu quero estudar outras coisas. Sem sombra de dúvidas, estude Lei Maria da Penha, tá? Lei Maria da Penha, a dica que eu dou, resolva questões relacionadas à Lei Maria da Penha, tá? Lei de preconceito, resolva questões voltadas para a lei de preconceito. Beleza? Igualdade racial, professor, as outras leis. Quer dizer que eu excluo do meu estudo? Não, vai resolvendo questões. Aí questões com comentários para que você consiga ver o que você está errando, o que você está acertando e onde que está aquela informação que a questão cobrou, entendeu? É exatamente por isso que a nossa preparação ela tem que funcionar de uma forma bem íntegra, bem concreta, tá? Para você não estar estudando coisas desnecessárias, digamos assim. Perfeito? Então vamos comigo aqui, ó, que eu vou trabalhar o top 5 de vocês, só que de uma forma diferente agora. Eu vou montar aqui um mapa relacionado a essas leis. Tá? O que você tem que focar em cada lei? Na LEP, eu focaria, presta atenção, na LEP, eu focaria, olha isso, ó, na parte introdutória da LEP. Introdutória, tá? Essa parte introdutória você poderia encaixar também, ó, as assistências. Assistências que inicia ali no artigo 10º, vai até o 27, tá? Trabalho do preso. Trabalho do preso,
tá? Direitos também, os direitos do preso. Direitos do preso, perfeito? Que mais, professor? Eu não acho que a banca vá cobrar de uma forma tão pesada estabelecimentos penais. Agora, os órgãos da execução, você tem que prestar atenção. Por quê? Porque órgãos da execução tanto caiu dentro da legislação extravagante quanto dentro dos direitos humanos. Eu tenho conselhos ali voltados para órgãos de execução que a gente estuda dentro da LEP, dentro da Lei de Execução Penal, mas que estão sendo cobrados nos direitos humanos. Então, sim, você tem que estudar órgãos da execução, tá? Mas não vou colocar aqui porque o foco é extravagante, não direitos humanos. Mas você tem que dar uma olhada também nos órgãos da execução, principalmente nos conselhos, porque a banca pode cobrar lá dentro dos direitos humanos. Perfeito, professor? O que mais, fora esse trabalho dos presos, o que é que o senhor me diria, né, para estudar? RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, juntamente com as outras sanções, tá? Outro, os regimes e as suas porcentagens, tá? Quando o crime for um crime hediondo, né? Quando foi equiparado, tá? Quando for com grave ameaças, né? Perdão, com violência, grave ameaça, sem violência, grave ameaça, quais são os percentuais? Aqueles regimes ali, as progressões de regime também devem ser estudadas. Perfeito, professor? O que mais? Outro ponto importantíssimo que a gente precisa estudar são os critérios voltados para monitoração eletrônica, remissão de pena, certo? E as saídas. Perfeito? Aqui, você tendo essa base, estudando essa base na LEP, você vai conseguir fazer uma boa prova, tá? Escuta o que eu estou lhe falando. Professor, o senhor falou da LEP. Fale para mim do abuso de autoridade? Falo. A sua banca ela é muito conceitual e introdutória. Abuso de autoridade. A sua banca ela é muito conceitual e introdutória. Se ela é conceitual, se ela é introdutória, eu tenho que focar em algumas situações para não perder questão em prova. Tá? Como, por exemplo, dentro da lei de abuso de autoridade, eu conseguindo estudar do artigo 1º ao 8º, de forma compreensiva, realmente eu entendendo o que os artigos estão falando, tá? Principalmente trabalhando aquela diferenciação entre o artigo 4º e 5º, né? Artigo 4º, efeitos da condenação, artigo 5º, penas restritivas de direito que substituem as privativas de liberdade. Eu vou conseguir fazer também, acertar um bom número de questões, caso a banca traga, perfeito? E estudar de forma correta as penas, com ênfase no artigo 15A, que é violência institucional, tá? Um prato cheio aí para questões voltadas para o abuso de autoridade. Perfeitinho? Tranquilaço? E a gente sabe, quem é meu aluno já sabe, que a gente tem um bizu para acertar questões relacionadas às penas, que você nem precisa decorar propriamente dito as penas, tá? Você só precisa interpretar a situação e eu te ensino nas nossas aulas como é que a gente interpreta. Eu só falo agora? Claro que não dá tempo. Futuramente a gente fala sobre isso. Perfeito? O que mais? Depois da lei de abuso de autoridade, a gente tem o Estatuto de Desarmamento. Tá, ó. Vou colocar basicamente lei de armas. O nosso Estatuto do Desarmamento. Perfeito? A nossa lei de armas. O que eu te aconselho? Estude os crimes em espécie. Tá? Primeiro, estude do artigo 1º ao 4º. Perfeito? E os crimes em espécie. Do artigo 1º ao 4º e os crimes em espécie. Você já vai conseguir fazer uma excelente prova. Professor, o que mais? A gente tem também, seguindo o nosso top 5, né? A gente já falou da lei de execução, como é que eu estudaria, abuso de autoridade, Estatuto de Desarmamento. Olha a nossa lei de drogas aí, né? Ó, lei
de drogas. Na nossa lei de drogas, o bizu que eu te dou é você estudar os objetivos, pelo menos do artigo 1º ao 8º, na introdução ali. 1º ao 8º da nossa lei de drogas, tá? Professor, o que mais? Artigo 1º ao 8º. Entendi, professor. Peguei o bizu. O que mais que a gente pode estudar? Poderia estudar aqui dentro da lei de drogas? Aí a gente já pula para os crimes em espécie. Tá? Ó. A gente já pula para os crimes. Tá? Ou seja, do artigo 27 ao 39. O que mais, professor? As causas de aumento de pena. Artigo 40, beleza? E lá na parte procedimental, artigo 50 ao 55. Com isso daqui, com foco em carreiras policiais, com foco na sua banca, você consegue fazer uma boa prova relacionada à lei de drogas. O que eu tô te mostrando aqui é ouro, tá? Pelo amor de Deus, pega esses bizus aqui, tá? Claro, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vou colocar basicamente PCD. Tá, ó. PCD, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Professor, o que o senhor me aconselha a estudar no Estatuto da Pessoa com Deficiência? Aqui, pessoal, a maioria das questões, principalmente envolvendo direitos, olha o que eu estou falando, ó, a maioria das questões, principalmente aquela que envolve direitos da pessoa com deficiência, você consegue acertar até mesmo no senso comum, tá? Beleza? Agora, existem situações que você precisa saber. E o que é que eu aconselho? Que você estude do artigo, olha isso, ó, do artigo 1º ao 9º e estude os crimes do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Perfeito? Estude do artigo 1º ao 9º e estude os crimes. Tranquilo? E faça a leitura da lei seca daquelas que eu te falei. Vou trazer mais um bônus para você, que é a Lei Maria da Penha. Vou colocar basicamente LMP. Tranquilo? Por quê? Porque tem jurisprudências ligadas a ela que a sua banca pode cobrar, certo? O que é que eu aconselho? Tá, ó. Eu aconselho que você estude do artigo 1º, ao 7º, perfeito? Artigo 1º ao 7º. Depois, artigo 9º, vai falar das assistências. Artigo 14 ao 17. Vou até melhorar aqui, vou colocar aqui também, ó, o artigo 12C. Importantíssimo. Artigo 14 é o artigo 17, tá? Outro ponto muito importante relacionado à minha Lei Maria da Penha, certo, professor? Fora essas aqui, que mais? Obviamente, medidas protetivas. Medidas protetivas. Sem esquecer do artigo 24A, que é o delito crime relacionado à Lei Maria da Penha, certo? E, juntamente com isso daqui, é importante que eu diga para você que existem algumas súmulas ligadas à Lei Maria da Penha que a banca pode tentar confundir. Pessoal, para não parar aqui a nossa gravação aqui, né, a nossa transmissão, eu vou trocar aqui rapidinho a pilha do microfone, porque está sinalizando que a bateria está fraca,
para que a gente não perca nenhum tipo de informação. Perfeito? É rapidinho, então vou me tirar da tela aqui, não vai ficar sem áudio, não caiu, tá, a live, é só porque eu vou trocar a pilha, rapidão, só um minuto, vamos lá, deixa eu trocar essa pilhazinha aqui para a gente dar continuidade, um minutinho. Boa, vamos lá. Pronto, troquei uma, vou trocar outra, um minuto. Rápido demais, né? Muito rápido. Aqui é rápido, mais rápido que pit stop de Fórmula 1, tá? Voltamos, certo? Pessoal, como eu estava falando para vocês, né? A gente trabalha aqui esse critério voltado para a Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha ela tem muitas jurisprudências ligadas a ela, certo? Várias súmulas do STJ, principalmente ligadas a ela, perfeito? E a NUCEP como traz lá no seu texto, né, lá no seu edital, situações relacionadas a essa figura, tá? A esses critérios, é importante que a gente cite, beleza? Algumas dessas súmulas. O que é que eu te aconselho? Que você dê uma lida nessas súmulas aqui, ó. Quais são as numerações? Eu vou colocar as numerações para vocês, tá? Lembrando, aqui são todas as súmulas do STJ. STJ, súmulas. Tá? Aqui são todas as súmulas do STJ. Perfeito? Quais são as súmulas? Nós temos a súmula, olha isso, 600. Dê uma lida nelas, tá? 589, 542. São todas súmulas do STJ. 600, 589, 542, 588, 536. Você lendo essas súmulas aqui, você já vai conseguir fazer uma excelente prova caso a banca cobre as tais jurisprudências. Perfeito? Tranquilaço? Tira o print aí, tira o print. Tá? Para quem chegou depois aí, vou voltar as telinhas, tira o print, dou 3 segundos a partir de agora. 3, 2, 1, printou, se não printou, printa depois. Olha os tópicos. Ah, detalhe, tá? Fora essas leis extravagantes aqui, a gente ainda teve algumas resoluções do CNJ, tá? E é importante que a gente fale sobre isso. Por quê? Porque a banca ela vai tentar, de alguma forma, te confundir, tá? Então, fora esses 15 tópicos, que eu tenho certeza que você já tirou o print, né? A gente ainda tem outras situações, como, por exemplo, as nossas súmulas, súmulas não, as nossas resoluções do STJ, tá? As nossas resoluções do CNJ, né? Que é STJ, professor. Tava falando de STJ agora, ficou na cabeça, né? Ó. A gente, além dessas situações, ó, tem as tais resoluções. Resoluções. As tais resoluções do CNJ. Perfeito? Essas resoluções do CNJ também são importantes que você dê uma lidazinha, tá? A 213 de 2015, a 404 de 2021 e a 412 de 2015, certo? Ó, então a gente tem aí ainda mais uma preocupação que são as resoluções do CNJ, certo? Ó, vou colocar as numerações para vocês aqui. Nós temos aí, primeiro, né, a resolução a mais nova, né, que veio no edital aí, que é a de 2021, 404 de 2021. 404 de 2021. A resolução também, né, aquela nossa resolução 213 de 2015. Vou colocar a outra, né, em ordem decrescente, né, 412, tá? 412 de 2015. E também a 413, né, de 2015, 213, perdão, de 2015. 213 de 2015. Perfeito? Então, fora as informações que a gente já tem, os tópicos que a gente já tem que estudar, a gente ainda tem que se preocupar com essas outras aí. Perfeito? Professor, o que mais? Além desses tópicos, tira o print, dou 3 segundinhos. 3, 2, 1, printou, se não printou, printa depois. A gente botou ainda aqui as características da NUCEP, tá?
tira o printzinho, 3 segundinhos a partir de agora, 3, 2, 1, printou, se não printou, printa depois. Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui, eu sei que é muito assunto para pouco tempo, tá? Mas a gente finaliza por aqui esse Batendo Pós-Edital. Eu fiz um mapeamento para vocês, trouxe as características da banca que é importante a gente falar, trouxe a estratégia, o top 5, aquelas matérias que você tem que focar mais, aqueles tópicos, aquelas leis que você tem que focar mais, tá? Porque a gente tem pouco tempo e é impossível que você estude de forma correta todas essas leis que vieram, todos os 15 tópicos mais as resoluções do CNJ. Tá? Impossível. Por isso que eu montei para vocês o top 5 e o restante você vai matando em questões. Perfeito? Tá? A gente vai mostrando isso quando a gente tiver as nossas aulas de exercício, tá? As nossas aulas de reta final, os nossos sprints finais. Perfeito? Tranquilaço? Então, não perca de jeito nenhum essas informações que eu trouxe hoje. Tá? E ainda fiz um mapeamento para vocês, né? Para quem chegou depois, eu vou voltar aqui, tá? Para o mapeamento, para você dar uma olhadinha, ó, do que eu estudaria, de como que eu estudaria se eu estivesse estudando para esse concurso. Tá aí, ó. Coloquei das principais leis, né? Para vocês, quais são os focos. Ou seja, eu reduzi bastante o seu tempo de estudo aqui, né? Perfeito? Então, espero que você tenha pegado todas as dicas, tá? Como eu falei, eu sei que é muita coisa há pouco tempo, mas a gente vai se vendo aí no decorrer da sua preparação até o dia da sua prova. A gente vai estar junto com você até depois da sua posse. Você vai ver. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido alguma coisa, tá? Infelizmente eu não consegui tirar as dúvidas de vocês por não estar com telinha de retorno, beleza? Mas nas próximas aulas aí a gente vai conversando, vai batendo um papo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E eu vou fazer aquele pedido para você. Eu sei que é cansativo, eu sei que é doído, tá? Eu sei que é muito ruim, né? De certa forma, a gente tá perdendo noite de sono, perdendo final de semana de lazer, perdendo lazer com a família para estar estudando, mas vale muito a pena, tá? Eu mudei minha vida através do concurso público e eu tenho certeza que você também vai mudar a sua. É só não parar, tá? Para quem não me conhece, me chamo Gabriel Santos, sou policial militar do estado do Ceará, certo? Me segue lá nas redes sociais, @professor Gabriel Santos. Claro, deixa o like nesse vídeo aqui, tá? Porque a gente montou aqui um planejamento de estudos para vocês relacionado à legislação extravagante que eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Perfeito? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público.
Tamo junto. Te vejo lá dentro.